Bom, essa 18 diz, numa experiência de laboratório, suspender-se numa mola um cilindro de 300 gramas ocorre nesta uma distensão de 8. Então, olha só, primeira parte, tu pegou uma mola, pendurou um corpo, o peso desse corpo vai fazer a mola se distender. A mola sofreu uma distensão de 8. A seguir, o cilindro é totalmente mergulhado num frasco com água e observa-se que a distensão da mola diminui para 4. Claro, né? Por que a distensão vai diminuir quando tu botar ele na água? Por causa do empuxo. Então aqui nós vamos fazer de azul aqui. A gente vai continuar tendo peso aqui, só que aqui vai rolar o empuxo. Aí o empuxo vai diminuir a distensão. Considerando a densidade da água 1, pode-se afirmar que o volume do cilindro, ele quer o volume desse cilindro aqui. Bom, o que eu sei nessa situação aqui, né? Primeiro eu tenho a situação inicial. Para que serve essa situação inicial? Que com 300 gramas eu consigo produzir uma distensão de 8 centímetros aqui, né? A mola distende 8 centímetros. Eu consigo calcular o K da mola. Força elástica igual a Kx. A força elástica aqui é o peso. 300 gramas são 0,3 quilogramas, que pesam 3 newtons. Então eu tenho uma força elástica de 3 newtons, o K eu quero saber e o X é 8 centímetros. Né? Então o K vale 3 sobre 8 newton por centímetro. Né? Ok. Nessa minha nova situação aqui, o que aconteceu? A mola distendeu somente 4 centímetros. Então, na realidade, isso aqui é a tensão. Né? A mola vai ajudar o empuxo aqui, vai fazer uma força elástica. Então, nessa situação aqui, o peso do corpo fica igual à força elástica mais o empuxo, né? Para que a força resultante seja zero. Tem duas para cima e uma para baixo. O peso continua sendo de 3 newtons. A força elástica é Kx, não vou botar ela de novo. O K é 3 oitavos. E o X agora é 4. Né? Uhum. O que é o empuxo? O empuxo é, vou botar aqui separado, μ do líquido, volume imerso, gravidade. Qual é o μ do líquido? Água, 1 grama, tem que ser 1000, porque eu estou na CIA, então o μ do líquido é 1000, não, nunca 1. O volume imerso é o volume do cilindro, que é a minha incógnita, e a gravidade ele mandou usar 10. Deu, né? O que vai acontecer aqui? 3. Isso aqui vai ser 3. Bom, simplifica aqui, né? Fica 2. 3 dividido por 2 dá 1 meio, vai passar para cá negativo. Então, 3 menos 1 meio igual a 10.000 vezes V. Então, o volume desse cilindro vai ser 3 menos 1 meio, vai dar 1 meio. Né? Vezes, isso aqui dividido por 10.000, 10.000 é 10 na 4, vezes 10 na menos 4. Aqui tem um erro, né? O volume do cilindro não é em centímetros, é em centímetros cúbicos. É um erro de impressão aqui, faltou o cúbico aqui, tá? Só que aqui eu fiz no SI e eu achei em metros cúbicos, né? Para transformar metro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 na 6. Então vai me sobrar 1,5 vezes 10 na 2, que é 100, que é 150. Então o volume desses cilindros é de 150 centímetros cúbicos, Brasil. Matemática, né? Matemática bem chata. Muito bem, vou limpar aqui. Qual é a próxima que eu tenho que fazer? Deixa eu ver. A 21. 21. Um bloco maciço de ferro de densidade 8, com 80 kg, encontra-se no fundo de uma piscina com água, de densidade 1000, profundidade 3. Amarrando-se esse bloco a um fio ideal e puxando esse fio para fora da água, leva esse bloco a superfície com velocidade constante. Velocidade constante. Adotando G igual a 10, qual será em newtons a intensidade da força aplicada a esse fio? Bom, se a velocidade é constante, a força resultante vale zero. Por isso que sempre que aparece velocidade constante tem que sublinhar. Então, tu tem um corpo que afundou, tá lá no fundo, tu vai puxar ele por uma corda. Então, vou fazer de azul, puxando para cima, né? É bem parecido com o outro, ó. Tu vai ter o empuxo, desculpe, aqui
eu fiz na corda, então aqui vai ser a tensão. Então aqui nós temos a tensão puxando para cima, ajudando a tensão nós temos o empuxo e agindo contra nós temos o peso. Então, de novo, como a força resultante é zero, porque a velocidade é constante, o peso é igual à tensão mais o empuxo. Só que no exercício de antes era a força elástica, né, a tensão. 80 quilos, então 800 newtons é o peso. A tensão é o que ele quer saber. O que vai ser o empuxo? Vou calcular aqui separado para não ficar escrevendo tudo de novo. Mi do líquido, volume imerso, gravidade. O Mi do líquido é 1000, porque é água. O volume imerso é o volume do corpo, aí que está o problema. Ele não deu o volume do corpo, né? Ele deu a densidade do ferro e ele deu a massa do ferro. Então eu sei que densidade é massa sobre volume. A densidade do ferro não posso usar 8, tem que usar 8.000. O PF sempre tem que trocar as unidades. A massa do ferro é 80 e eu quero saber o volume. Corto e corto. O volume vai ser 8 sobre 800, né? 8 sobre 800, 1 sobre 100. Então, o volume é 1 sobre 100 e a gravidade é 10. Então, nós temos 1, 2, 2. O que sobrou? Um empuxo de 100 newtons. Então, o empuxo vale 100 newtons. Né? Desculpe, aqui é tensão mais, né? Eu ia fazer rápido, né? A soma desses dois tem que ser igual ao peso. Desculpe. Então a tensão na corda vai ser 800 menos 100, 700 newtons. Porque daí eu vou ter 700 de tensão mais 100 de empuxo, eu vou ter 800 para cima e 800 para baixo, ele vai subir com velocidade constante. Então a tensão é 7 vezes 10 na 2. Bacana, vou limpar. A próxima aqui é a 25. 25. O Ares já foi possível, tudo bobagem. Tá. O mercúrio dentro do tubo desceu para uns 700 metros. Assim conhecemos até hoje a pressão. Se a experiência de Tokarev fosse com condições originais, mas com um líquido de densidade 1,36, qual seria a altura atingida dentro do tubo? E a densidade do mercúrio ele falou que é 13,6. Quer dizer, o que acontece? Se tu pegar um líquido menos denso, é claro que esse líquido vai subir muito, muito, muito mais, né? Porque ele é menos denso. Por que o Torricelli usou mercúrio na experiência dele? Porque o mercúrio é o líquido mais denso que ele tinha disponível. Se tu dá uma pensadinha aqui, ó, a densidade do Hg, tá, é 13,6. E a densidade deste outro líquido aqui, deste líquido qualquer, é 1,36. O que aconteceu aqui? Esse líquido é 10 vezes menos denso, né? Fazer assim, ó. Ele tem 10 vezes menos densidade. Então, a altura vai ser 10 vezes maior. Porque quanto menos denso, mais sobe. Se com o mercúrio subiu 760 milímetros, com esse líquido vai subir 7.600 milímetros. Ok? Se tu quisesse fazer isso por cálculo, né? Teria como fazer o cálculo, só que daí tu teria que fazer uma fórmula para o mercúrio e depois outra fórmula para esse líquido, não valeria a pena. É só saber essa relação que quanto menos denso, mais sobe, maior vai ser a altura. Só pensar na equação, ó. Pressão hidrostática é μ vezes G vezes H. Se tu isola o H é a pressão hidrostática dividido por μg. Né? O que está acontecendo aqui? A altura e a densidade são inversamente proporcionais. Se essa densidade diminuir, essa altura vai aumentar. Ok? O 26. Deixa eu limpar aqui. Um corpo esférico e homogêneo ocupa um certo volume, flutua em um líquido de densidade 0,6. De modo que o volume da parte imersa do corpo é 0,14. A intensidade do empuxo sobre esse corpo é... basicamente, aplicação de fórmula. Tem que ver as unidades só, né? O que é empuxo?
densidade do fluido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Né? Qual é a densidade do fluido? Um líquido de densidade 0,6 vezes 10 na 3, ó, quilograma por metro cúbico, a unidade já está certa. 0,6 vezes 10 na 3, 600. O volume imerso já está em metros cúbicos, então beleza, 0,14. E a gravidade vale 10. Então ele pede o empuxo vai ser, chama na calculator, 600 vezes 0,14 vezes 10. O empuxo que esse corpo sofre é um empuxo de 840 newtons. Então ele sofre 840 newtons de empuxo. É Dinamarca. Ok. Vamos limpar. 27. Bom, essa questão aqui ela é bem chata, né? Tem que dar uma lida legal. Diz aqui que após a realização do exercício, observou que quando o paciente abandonava a bola daquela profundidade, ela subia a certa altura acima da superfície da água. Sim, porque a bola é menos densa que a água. Aí, que despreza fazer ciência da água, mostra o aumento da velocidade da bola ao investigar uma... Tá, então o que esse gráfico mostra? A velocidade da bola dentro da água após ela ser abandonada, né? Tu abandona ela e aí ela percorre meio metro dentro da água e ela alcança uma velocidade de 7. Desprezando a resistência do ar, considera que a bola sobe em linha reta e, utilizando o gráfico, verifique qual das suposições levantadas pelo fisioterapeuta estão corretas. O módulo do empuxo é maior que o módulo do peso, enquanto a bola estiver totalmente submersa. Sim, né, pessoal? Porque o que acontece? A bola está totalmente submersa. Tu vai soltar uma bola de plástico lá embaixo. Por que essa bola vai subir? Porque o peso vai ser pequeno e o empuxo vai ser grande. Se o contrário fosse, a bola desceria. Então, enquanto a bola está submersa, né, o módulo do empuxo é maior que do peso. A 1 está certa. Então, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Olha como é que é vestibular, né? Então só pode ser a C. Vamos conferir as outras. À medida que a bola sobe de 0 até 0,5, o empuxo sobre ela diminui. Não, o empuxo vai ser sempre o mesmo, porque o empuxo não depende da profundidade, pega ratão. O empuxo não tem nada a ver. Enquanto a bola estiver subindo, até o momento que ela estiver dentro da água, o empuxo é o mesmo. Está errado a 2. De acordo com o gráfico, após o abandono da bola na profundidade indicada, até imediatamente antes de tocar a superfície, a bola sofre um empuxo superior a 15 newtons. Bom, o que acontece, né? A massa da bola é 0,4 kg, então o peso dela é... Essa bola tem um peso de 4 newtons. Né? O que eu consigo perceber aqui? Que a bola acelerou, né? Ela foi do 0 até o 7, com uma distância de 0,5. Eu não vou fazer o cálculo aqui porque não precisa, tá? Mas se tu tá afim... Bom, vamos fazer que nós estamos estudando. Olha só. O que eu consigo calcular aqui usando o nosso amiguinho, o MR e o V, né? Isso aqui é um movimento acelerado. Delta D, Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta D. A velocidade final da bola é 7, então vai ficar 7 ao quadrado. A inicial dela é 0. Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância de meio metro. O que eu vou ter aqui? 49. Igual a 2 vezes 0,5 igual a 1A. A bola acelerou 49 metros por segundo ao quadrado, certo? Com essa aceleração, força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é a massa da bola? A massa da bola é 0,4. E aqui eu posso arredondar, né? 49, posso botar que a força resultante, que a aceleração é 50, que é aproximada. Essa força resultante vai ser de 20 newtons, né? 20 newtons, mais ou menos. Tudo bem, só que o peso dela é 4. O que é a força resultante nessa bola? A força resultante nessa bola é o empuxo menos o peso. Então, vou fazer de vermelho aqui, ó. A força resultante é o empuxo menos o peso. A força resultante deu aproximadamente 20.
o empuxo eu quero saber e o peso da bola é 4. Né? Então, o empuxo nessa bola tem que valer no mínimo 24 newtons. E a 3 diz que sofre um empuxo superior a 15, com certeza, 24. A 4 diz, o empuxo sobre a bola na profundidade 0,66 é o dobro do empuxo sobre a bola na profundidade 0,25. A gente já viu que o empuxo não depende da profundidade. E a 5 diz, quando a bola começa a sair da água, o empuxo que a água exerce sobre ela diminui. Sim, porque ela vai saindo da água, o volume que ela está dentro vai diminuindo o empuxo, até que se anula quando ela está fora da água. Porém, nesse intervalo de tempo, sua velocidade aumenta para depois começar a diminuir. Claro, a velocidade da bola vai continuar aumentando até o momento, porque o empuxo é muito grande, ele é 24. Ele vai diminuindo, mas a velocidade da bola continua aumentando até que o empuxo tenha o valor de 4 newtons. Porque quando o empuxo tiver o valor de 4, ele vai ser igual ao peso. E aí depois ele diminui abaixo de 4 e aí a velocidade começa a diminuir. Então a 5 está correta também. Beleza. Vou limpar. Agora vamos para 28. A 28 é uma questão da CAF chatinha, tá? Bom, qual é o resumo dessa 28, tá? Tu tem uma camada de água. Abaixo dessa camada de água tu tem uma camada de sedimentos. Por que a camada de sedimentos está abaixo da água? Porque ela é mais densa. Tu tem a altura da água, a altura dos sedimentos. O que a CAF fez nessa questão é confundir vocês com pressão e com variação de pressão. Ó, sejam PA, PB e PC as pressões totais nos pontos A, B e C. E delta PB e delta PC as variações de pressão provocada pela coluna de ar e pela coluna de sedimento, certo? Então o que a gente sabe só olhando esse desenho? Qual desses pontos apresenta a maior pressão total absoluta? O ponto C. Né? Quem que é a pressão do ponto C? A pressão do ponto C vai ser a pressão que tu tiver. O que o ponto A tem de pressão? A pressão atmosférica. Então vai ser a pressão do ponto A mais a variação de pressão PB, que é a pressão produzida pela água, mais a variação de pressão PC, que é a variação produzida pela camada de sedimentos. Se tu pensar no ponto B, qual é a pressão no ponto B? A pressão no ponto B vai ser a pressão do ponto A, que é a atmosférica, mais delta PB, né? Porque em cima do ponto B só tem água. E assim sucessivamente. Então, letra A, a pressão B é maior que a pressão C. Não, a pressão C é maior que a pressão B. O C está no fundo. PC igual a PB. Quando que PC vai ser igual a PB? Nunca. PC sempre vai ser maior que PB. Agora aqui pode ter as respostas. Ó. Se a densidade da água for menor que a densidade do sedimento e a altura da água for maior que a altura do sedimento, então delta PB certamente é menor que delta PC. Não tem como afirmar essa letra C, porque pode acontecer que a variação de pressão C seja maior que a variação de pressão B? Pode, mas pode acontecer também que não. Porque pode ser que essa altura da camada de água seja muito, muito, muito grande em relação à altura da camada de sedimentos. Não tem como afirmar a letra C. A resposta só pode ser D. Aí vamos confirmar. Ele diz aqui que se a densidade do sedimento for o dobro da densidade da água e a altura da água for igual a 10 vezes a altura do sedimento, então a variação de pressão PB é igual a 5 variação de pressão PC. Pode ser que sim, pode ser que não, né? O que eu vou fazer? Vou usar essa própria fórmula aqui, ó. Tá? O que é a variação de pressão PB? É a densidade do B vezes, né, μg no H, usei D no lugar do μ, mas tudo bem, vezes a gravidade, vezes a altura do B, que tem que ser igual a 5 vezes a densidade do C, vezes a gravidade, vezes a altura do C. Corta a gravidade, corta a gravidade. Qual é a densidade do B? A densidade do B, na realidade, é a da água. Ele diz aqui que a densidade do sedimento é o dobro da água. Então aqui eu vou deixar a densidade da água. Qual é a altura do B? Diz que a altura da água é 10 vezes a altura do sedimento. Então aqui eu vou botar 10 vezes a altura do sedimento. Igual a 5. O C é o sedimento. Então aqui, como eu usei, né, diz que a densidade do sedimento é o dobro da água. Então aqui vai ser o dobro da densidade da água.
E a altura do C vai ser a altura do sedimento. O que eu posso fazer aqui? Cortar a densidade da água com a densidade da água, cortar a altura do sedimento com a altura do sedimento. Aqui sobrou 10 e aqui sobrou 5 vezes 2. O que eu acabei de achar aqui? 10 é igual a 10. Então, está confirmado isso aqui, a resposta é Dinamarca. Se a densidade do sedimento for o dobro da água e a altura da água for 10 vezes a do sedimento, as duas pressões, né, a variação de pressão produzida pela água e a variação de pressão produzida pelo sedimento vai ser a mesma, serão iguais. Questão chata, tá? Tem que pensar bastante. E a última aqui é a 30. Os chamados buracos negros de elevada densidade seriam regiões do universo capazes de atrair matéria. Se a Terra, com massa na ordem de 10 na 24, fosse absorvida por um buraco negro de densidade 10 na 24 grama por centímetro cúbico, ocuparia um volume compatível. Ó, que questão chata isso aqui, né, cara? Isso aqui está em quilogramas e isso aqui está em grama por centímetro cúbico. Tu tem que usar unidades compatíveis. Por quê? Porque a densidade é a massa sobre volume. Eu posso resolver esse exercício, por exemplo, em grama por centímetro cúbico? Posso. Se eu botar aqui que a densidade do buraco é 10 na 24, né, eu vou ter que usar aqui a massa da água em gramas. Como aqui está em quilogramas, é só fazer o quê? Vezes 1000, vezes 10 na 3. Né? Então o que eu vou ter aqui? 10 na 24 vezes 10 na 13, eu vou ter 10 na 27 gramas. E eu quero saber o volume que a água ocupa. Tá? O volume que a Terra vai ocupar. Então eu vou ter 10 na 27 dividido por 10 na 24. O volume vai ser 10 na 3 centímetros cúbicos. Isso é, 1000 centímetros cúbicos. A Terra ocuparia um volume de 1000 centímetros cúbicos. Aqui é a parte matemática. Só que agora que eles foram muito inteligentes nessa questão. Aí eles queriam saber a percepção do aluno de entender o que é 1000 centímetros cúbicos na vida real. Aí eles te deram a opção, um nêutron, uma gota de água, uma bola de futebol, um prédio de 10 andares, do Sol, quer dizer, coisas de tamanhos bem diferentes. Como que eu posso ter alguma coisa que tem um volume de 1000 centímetros cúbicos? Como? Geometria espacial. Basta eu fazer um cubo, né? E este cubo deve ter arestas iguais a 10 centímetros. Né? Pega uma régua aí se tu não tem muita noção, e aí pensa um cubo que tenha 10 centímetros de largura, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de altura. O que caberia dentro desse cubo? Uma bola de futebol, né? Um nêutron é, pelo amor de Deus, né? Infinitesimal. Uma gota de água, pô, ia sobrar muito aqui, né? Um prédio de 10 andares não ia caber num cubo de 10 por 10 por 10 e muito menos o Sol. Então, questão bem inteligente, porque além de fazer o cálculo, tu ainda tinha que fazer esse raciocínio aqui, né? Beleza? Espero que tenha ajudado. Bom estudo!